Bom, pessoal, atendendo então a pedidos aí da galera que deixou aí nos comentários pedindo para eu fazer um leão, entendeu? Para passar umas dicas do jeito que eu faço, como eu faço para fazer esses detalhes, né, do rosto do leão e da juba, esses pelos e tudo mais. Então eu vou aqui fazer já o decalque desse desenho para a gente começar essa primeira aula aqui já dando umas dicas bacanas para você poder aprender mais, evoluir na tatuagem com a minha ajuda aí, tá ok? Então vamos já de início. Primeira coisa que é importante dizer que essa pele artificial você mesmo pode fazer em casa, tá? Essa aqui foi eu que fiz usando o silicone acético e maisena, tá bom? Aí no canal tem o link, tá? Aí na descrição tem o link de como você fazer a sua própria pele. Você não precisa comprar, limpar aqui com álcool, né? Entendeu? Você não precisa comprar, você mesmo pode fazer, fica bem mais baratinho. Então olha só, já limpando para tirar desengordurar, tirar qualquer tipo de resíduo que possa ter aí. Outra coisa que é importante você saber que esse, tá, é o tipo de cremezinho que eu uso para fazer o transfer aqui na pele artificial e na pele do cliente também, tá bom? Esse é o que, depois de todos os que eu testei, é o que pega melhor, é o que mantém melhor, é o que dá o grau bacana aí na qualidade que a gente precisa para fazer esse decalque de qualidade, para ele não sumir muito rápido também. Tem outra dica que eu já vou passar para você. Em primeiro lugar, você tem que espalhar bem, você coloca bem pouquinho, espalha bem até sumir. Você tem que olhar contra a luz, ele não pode estar sinal de muita umidade, tá bom? Ele tem que estar úmido, mas tem que dar uma sensação de que está um pouquinho seco. Então eu vou fazer o seguinte, colocar aqui, aí eu seguro o desenho, certo? Para ele não ficar levantando. E para ficar melhor agora, eu pego um pouco de papel toalha, que no caso aqui é paninho toalha, e coloco em cima para eu poder ter um apoio melhor, olha. Dessa maneira eu posso levantar a mão para pressionar em vários locais do desenho, sem que o desenho levante e volte a carimbar, para que ele não borre, né? Para que ele não carimbe duplicado. Isso é muito importante para você ter uma qualidade boa de decalque aí, já logo de início, tá bom? Então, ó, você pode tirar e ver que vai ficar perfeitinho, vai ficar muito bonito, tá ok? Então, o importante agora é você fazer o seguinte, depois que você fez isso, tanto na pele artificial como na pele do cliente, você vai tirar com o papelzinho toalha ou com o paninho toalha, você vai colocar em cima e pressionar um pouco para tirar o excesso da umidade do creme que você usou para fazer o decalque, tá vendo? Ele vai sair um pouquinho no papel toalha, você coloca de novo, sem esfregar, só fazendo pressão, ó, só apertando com a mão, para ele absorver um pouquinho do excesso, tá ok? Beleza, ficou bom. Agora tem um segredo importante que eu vou fazer, é secar com o secador. Na pele artificial, se você passar o secador de cabelo nele, vai secar muito mais rápido e vai durar por mais tempo esse decalque, tá ok? Então esse daí é um segredinho. Na pele do cliente você deixa secar por uns 10 minutos para você poder depois dar continuidade no trabalho sem que o decalque fique saindo, tá bom? Voltando então já para a sequência, né, com a nossa pele artificial e o decalque bem sequinho, podemos já continuar o trabalho. Bacana? Eu vou executar esse trabalho com essa maquininha chinesa baratinha aqui, entendeu? Para você perceber que você pode fazer um bom trabalho com qualquer tipo de máquina, tá ok? Desde que você respeite a qualidade do motor, né? A quantidade de energia que você pode usar no motor, levando em consideração que esse tipo de maquininha, ela geralmente tem 6 volts o motor, então não é bom ultrapassar muito, por exemplo, usar em 7,5, 8, porque vai dar a impressão que a máquina está rápida, mas você vai estar forçando o motor e isso pode prejudicar o desempenho da máquina e até queimar o motor na realidade, tá? Então as máquinas chinesas, elas não são ruins, são muito boas. Eu paguei R$82 nessa maquininha, uma máquina equivalente a essa está no mínimo R$800 aqui no Brasil, tá bom? Importada também, né? E então aqui eu estou usando um cartucho, legal, porque lembrando que as máquinas PEN, elas só aceitam o cartucho, você não consegue usar as agulhas normais nela, é só para cartucho mesmo, para você fazer o quick change, né, a troca rápida. E aqui eu estou usando a tinta 60%, como eu sempre uso na pele artificial. Se eu fosse fazer esse desenho no cliente, eu usaria tinta 100% para traço, tá ok? Para fazer esses detalhes que eu vou fazer agora, que são os detalhes mais escuros. 5 agulhas, né, o cartucho. E vamos lá, vamos começar. Então, a gente tem que começar a identificar as partes que tem os detalhes um pouquinho mais escuros, tá ok? Então a gente entra e dá uma puxadinha, né, olha só. Entra um pouco mais fundo
e dar uma puxadinha para fazer um arraste, para não terminar muito bruscamente o detalhe, tá ok? Isso aí é importante que você entenda, para você não terminar muito bruscamente os pelinhos ali, tá? Então no começo você acarca um pouquinho a agulha. Levando em consideração também que eu quero mostrar para você o tamanho da ponta da minha agulha. Deixa eu marcar. Ela está em torno de 3 milímetros a ponta dela, olha só. Mas isso é para quando a gente já trabalha profissionalmente. Se você for um iniciante, não tiver condições de equilibrar a profundidade certa, porque na realidade quando você vai fazer na tatuagem do seu cliente, você tem que colocar bem menos agulha para fora, tá? Porque senão, se você enfiar tudo isso aí, você vai estourar o traço, vai ficar horrível a tatuagem. Então você coloca a metade disso aí para você poder trabalhar legal. Se você quiser uma dica boa, deixa só 1 milímetro saindo para fora da ponteira, tá? Tipo assim, ó, deixa eu regular aqui. Você afasta a agulha, olha só, para que ela fique bem curtinha e você consiga trabalhar dessa maneira com a agulha bem só a pontinha para fora ali, ó, tá? Dessa maneira você pode encostar o biquinho, não dá nem para ver direito quase, né? Porque a gente precisa focar isso. Você vai conseguir trabalhar encostando a ponteira da máquina, né? Do cartucho na pele, para você poder fazer o trabalho melhor sem estourar o traço, tá bom? Então quando você trabalha com a agulha comprida, tem que tomar cuidado com a profundidade aí. Então, e aí dessa maneira você vai conseguir fazendo esses detalhes, passando a vaselina, você consegue simplesmente separar a pele da vaselina e da tinta. Dessa maneira, quando você faz o seu traçado, o seu trabalho ali e limpa, você vai estar limpando a tinta que ficou em cima da vaselina. Dessa maneira ela não gruda, não vai sujar, não vai fazer aquela sujeira horrível, né? Aquele transtorno quando você está limpando. Então você só faz assim, tira o excesso, passa mais um pouquinho de vaselina. Então sempre tem que estar passando a vaselina para poder dar uma qualidade de primeira ali no trabalho, tá bom? Então vamos voltar aqui para essa parte de baixo aqui, eu já levar meio pronto esse local aqui, que é a parte de finalização aqui da barbicha dele. Então você vai fazendo algumas partes mais escuras, outras mais claras, com a própria agulha de contorno, tá ok? E marcando sempre, olha só, os detalhezinhos dos fios que você marcou com o decalque, marcando eles um pouquinho mais claro de início, para depois você escurecer onde você achar que é mais necessário, tá ok? Então o que é interessante é que você pode também ir virando um pouquinho a sua pele artificial para você pegar a posição melhor da sua mão, se você achar que está difícil de seguir a curvatura do desenho, né? Você pode ir virando a pele artificial para te beneficiar o teu trabalho dessa maneira, que você consiga seguir melhor os traçados, né? Então olha só, mais ou menos fazendo um movimento de pêndulo, ó, de vai e vem, para poder já ir preenchendo algumas partes mais claras, outras partes mais escuras. E dessa maneira vai dando formato no desenho do jeito que a gente quer. E agora só escurecendo um pouco mais algumas partes para separar um pouco, né? Separar um pouco a parte de cima da parte de baixo. Isso aí que é interessante que a gente faça também essa separação. Então simplesmente escurecer um pouco, né? Para que ele dê esses detalhes mais profundos, né? Mais profundidade. Sempre lembrando da vaselina, que é importante, para não deixar o nosso desenho sumir e para não atrapalhar na beleza da tatuagem, porque se a gente deixa muito sujo, acaba ficando uma qualidade ruim, né? Então que você vai limpar, você não consegue mostrar a qualidade do seu trabalho, porque o desenho ficou muito sujo em volta. Fazendo agora uns pelinhos mais separados, né? Que é bem interessante você fazer os pelinhos separados também para ficar mais bonito. E sempre levar em consideração alguns pelos compridos, olha, e outros pelos mais curtos e a parte escura entre eles. Onde é escuro você vai preencher
para ficar um pouco mais preto realmente e dar o destaque onde está necessário, tá? Tem alguns lugares que a gente vai fazer dessa maneira, olha só, você chega de cima para baixo e vai fazendo como se fossem umas puxadinhas, entende? Dessa maneira você consegue fazer uma marcação legal no trabalho. As manchinhas também é como se fosse um pontilhado, né? Um pontilhismo já arrastando um pouquinho para poder fazer uma marquinha um pouco mais pesada. Aqui nessas laterais também, olha só. Coloca a máquina e puxa, dá o arraste, para poder fazer essa parte mais escura e ela vai se clareando no final dela, olha só. Vai fazendo o arraste, puxando um movimento rápido. Fazendo um movimento rápido para ela poder dar uma serrilhada ali na ponta. Isso aí é o que faz a diferença do desenho. Isso é o tipo de técnica que você pode usar também para cabelos, tá? Para outros tipos de desenho que tem pelos também, funciona legal, funciona bem. Você vai aprender essa técnica e depois disso você vai conseguir fazer esse tipo de coisa em qualquer desenho que você precise desenhar, fazer simulação de pelos, tá ok? Sem problema nenhum. E olha aí, você vê que você consegue ir deixando a pele bem limpinha enquanto você vai fazendo esse tipo de trabalho, né? Você vai deixando a pele bem limpinha, bem acabadinha. Diferente de algumas pessoas que às vezes não usam a vaselina para fazer a impermeabilização, aí a tatuagem fica toda suja, fica feia, né? Não dá aquela qualidade que a gente quer. E aí é só limpar que ajuda bem. Lembrando aqui de fazer as entradinhas, né, dos pelos dessa parte do focinho. Na realidade, às vezes a pessoa pensa que é reto, mas não é reto. Então aqui a gente vai fazer essa sombra também, já fazendo uns puxadinhos, olha. Vai escurecendo em algumas partes e fazendo os puxadinhos para que ele dê um efeito de peluns aqui, ó. Sem pressionar demais a máquina, para que não fique muito escuro. Aqui também fazendo arraste em forma de risquinhos, de pelinhos. E aqui, algumas partes mais escuras, vamos já preencher também esse local. Você pode também passar a máquina dessa maneira, para você conseguir um sombreado suave, né, em algumas partes. Você consegue fazer um degradezinho bacana dessa maneira. Escurecer um pouco mais aqui para poder dar uma chegada melhor. E assim a gente vai progredindo no desenho. Bastante paciência, que isso é mais importante, tá? Paciência é a alma do negócio. Essa parte de baixo da boca aqui ela é um pouquinho escura e ela tem uns puxadinhos, olha só, se você for observar, tem os puxadinhos que vêm para a direção desses pelos aqui de baixo. E embaixo deles é um pouco mais escuro. Então a gente tem que deixar um pouco